Eu estou aqui na fábrica da Cummins, em Guarulhos, São Paulo. Eu acabei de fazer um treinamento super legal de conhecimento dos motores a diesel da Cummins. Foi muito bacana. O Antônio Juan, que é especialista em treinamento técnico de motores e outras coisas mais, amortecedor, suspensão também? Não. Só motor. Motor e aplicações. Há mais de 30 anos só. Ele vai dar umas dicas pra gente, pra você que me acompanha, segura aí que ele vai dar umas dicas pra gente de como cuidar melhor do seu motor. Algumas coisas eu falo sempre e ele vai dar outras dicas para nós, especialmente de motores a diesel. Juan, o que você tem para contar para o nosso pessoal? Olha, é importante que todo motor seja muito bem cuidado. Lembrem-se que o motor é uma ferramenta de trabalho, não pode ser comparado a um motor a gasolina, por exemplo. São cargas diferentes, são solicitações muito mais rigorosas no motor a diesel. Então o mais importante é uma manutenção muito boa nos 4 sistemas, né? Os 4 sistemas são muito importantes: água, óleo, combustível e ar. Se você esquecer um deles, você fatalmente vai danificar os outros e pode danificar o veículo, o motor, né? De uma maneira muito contundente. Então a primeira dica é fazer boa manutenção. O que significa? Importantíssimo. O que significa boa manutenção? Você tem que usar produtos de boa qualidade, de preferência genuínos, né? E usar especificações. Por exemplo, o óleo, a gente não fornece o óleo, mas, por exemplo, você pode comprar um óleo que foi recomendado pela Cummins e você compra ele com a especificação correta e de um fabricante confiável. Não adianta você ir comprar um óleo muito mais barato que não atende às especificações. Como também qualquer componente que você for comprar, também tem que ter as especificações mínimas requeridas pela Cummins. E às vezes você falou uma coisa legal do óleo lá no meio do treinamento, né? Que às vezes você compra um óleo que o cara fala, te vende óleo, esse aqui é fabricado na NASA. E aí você anda 4.000 quilômetros, chega daqui a 4.000 quilômetros, quebra o motor e você vai pedir a garantia de quem? Da NASA? Da NASA. Não, então o que acontece? Você tem que escolher o óleo de maneira muito rigorosa, principalmente. Por quê? Porque esse óleo tem que cumprir com o mínimo. Por exemplo, eu vou dar uma dica em termos de manutenção. Se você dobrar o intervalo de troca de óleo, se você dobrar, você corre o risco de perder aproximadamente 100.000 quilômetros de vida do motor, só por não ter trocado o óleo e o filtro. Isso é uma coisa extremamente importante. Falando em filtro, tem pessoal que gosta, o motorista que anda muito em terra, suja muito, o cara vai lá, lava, dá um jeitinho de lavar o filtro. É recomendado? Não, senhora. Não, senhora. É complicado. Tem que pensar uma coisa. Nas informações de manutenção, o que se pede todas as especificações vêm lá escrito. Troque o filtro, por exemplo, de óleo o filtro e o óleo com 15.000 quilômetros ou 250 horas. A gente tem que entender que é até esses valores. O que vai mudar, o que vai antecipar essa troca? Uma análise de óleo. Você tem que fazer uma análise de óleo, porque você não pode comparar um caminhão que andou na terra e um caminhão que andou no asfalto. Claro. Obviamente o que andou na terra vai sujar mais rápido o óleo. É isso que acontece. Então, qual é a única forma de eu me dar conta de que o óleo se contaminou mais rápido? Com análise de óleo. Exemplo, está recomendado 16.000 quilômetros, certo? E você está tendo problema de óleo. Perfeito. Com 10.000 você faz uma análise, o óleo está bom. Com 15.000 você faz uma análise, o óleo está ruim. Opa, troca tudo, começa com 10.000, análise, o óleo está bom. 11.000, a amostra, o óleo está bom. 12.000, o óleo está ruim. Então você vai trocar o óleo com 11.000. Quem vai definir isso é a tua troca de óleo, é a tua análise de óleo, desculpa. Ok? Arrefecimento, às vezes o pessoal é muito displicente com essa parte de arrefecimento. É indicado alguma água pura ou água desmineralizada? Duas coisas importantes. Primeiro, não jogue fora a válvula termostática. Essa é a primeira coisa, tá? Por quê? Porque a função da válvula termostática é controlar a temperatura de operação do motor. Então, a troca de... você tem um problema na válvula? Troque a válvula.
A válvula normalmente ela bloqueia fechada, então o motor aquece. Quando você tira a válvula, uma parte da água vai para o radiador e ele esfria. Só que você não resolveu o problema de controle, você perdeu o controle completo. Quando eu preciso aquecer, eu não mando água para o radiador. Quando eu preciso mandar toda a água para o radiador, ela não vai. Então o motor vai aquecer. Então, tem que trocar a válvula, troca. Não joga fora. Tira ela e coloca outra nova. Não tem problema. Quanto à composição da água, o que precisa fazer? Primeiro, há uma recomendação de que tem que usar água, DCA4, que é o anticorrosivo, e o etileno propileno glicol, certo? Normalmente a gente usa um produto que a Friedga, que é uma das nossas soluções, um dos nossos negócios, é o Complete, que já vem os 3 mesclados. Como é que funciona isso? O anticorrosivo é para você evitar a corrosão. Trabalhar com água, você vai corroer o sistema, não tem o que fazer, né? E o DCA4 vai te ajudar nisso. E o etileno glicol te ajuda a diminuir a possibilidade de cavitação dentro do motor. Com o motor com camisa ou sem camisa, você consegue diminuir bastante a cavitação, porque ele aumenta a temperatura de ebulição. Você usa o efeito colateral do etileno glicol ou do propileno glicol, que é o efeito primário, o efeito realmente que ele deveria dar é anticongelante. No nosso país não. Eu vou usar o efeito colateral que ele tem, que é aumentar a temperatura de ebulição. Alguma dica especial para o intercooler? Sim. O intercooler, essa é boa. O intercooler é uma peça que, se tiver algum problema, imediatamente o veículo pode perder potência, né? Por exemplo, eu não posso ter uma perda de pressão dentro do intercooler muito grande, ou seja, se eu tiver um vazamento. Eu não posso ter um intercooler que vaze muito. Todo intercooler vaza um pouco. Existe um teste que comprova se esse vazamento é aceitável ou não. Então eu não posso ter vazamento na tubulação e não posso ter vazamento no intercooler. E eu tenho que manter sempre o intercooler e o radiador, e entre os dois, limpo, porque senão a temperatura no coletor de admissão sobe muito e aí entra muito menos oxigênio, o ECM vai corrigir e vai tirar potência, porque vai tirar combustível, porque não tem oxigênio suficiente para queimar. Então, essas são as dicas. Cuidado com a pressão, não ter vazamento e controlar a limpeza do intercooler para não haver um aumento excessivo da temperatura de entrada no coletor. Para quem está nos escutando, nos assistindo, porque está começando a analisar, pensando em mudar do motor a gasolina para o motor a diesel, qual é a grande diferença dos dois? Olha, normalmente nos treinamentos, quando a gente dá, muita gente quer comparar o motor a diesel com o motor a gasolina. Não dá para comparar os dois, são duas coisas diferentes. Se for a gasolina, um carro a gasolina, eu não consigo comparar com um caminhão a diesel, por duas razões. Primeiro, que o carro não é uma ferramenta de trabalho, certo? Então o nível de prestação é diferente, ou seja, você não trabalha com ele todo acelerado. Mas as caminhonetes, por exemplo, tem caminhonetes do mesmo modelo que tem motor diesel e gasolina. Perfeito. O que acontece? Como a gente sabe, a maioria das aplicações com caminhonete, eles não usam com muita carga. Uma boa porcentagem usa com carga. O que acontece? O diesel é um motor que normalmente ele tem muito mais torque e normalmente é muito mais econômico, tá? Por quê? Porque ele tem uma eficiência muito maior, porque tem uma taxa de compressão maior. Então todo o processo, o ciclo diesel acaba sendo um pouco mais econômico, né? Então tem gente que prefere ter uma performance muito mais forte, então ele usa o motor a gasolina, que tem muita força, né? Mas o diesel é o que tem mais torque, e aí consequentemente para trabalho é um dos mais econômicos comparado com a gasolina. Antônio, brigadão, espero que o pessoal tenha gostado, tirado algumas dúvidas. Obrigada mesmo e adorei o curso, valeu. Muito obrigado, valeu pessoal, obrigado.